Já que nós estamos agora no começo de 2019, vamos falar um pouquinho a respeito da bolha misândrica de 2020, que, como eu já falei em outros vídeos, a meu ver, ela vai durar uma década, não vai ser simplesmente um acontecimento assim de alguns meses ou de um único ano. Porque veja bem, se a gente for pegar as mulheres da geração Y, elas nasceram entre 1980 e 1990, correto? Então uma mulher que nasceu em 1980, quando der 2020, ela vai ter chego aos 40 anos de idade. Quer dizer, perdeu a aparência física, perdeu fertilidade, já era. Agora tem 40, 50 anos pela vida que sei lá o que a mulher vai fazer sem a sexualidade dela para servir como moeda de barganha. E eu digo que é uma década inteira porque isso são as mulheres do começo da geração Y. Nós vamos ter aquelas outras que nasceram em 1990, então tem uma década. E por que eu digo que vai ser uma década insuportável? Porque calcula aí milhões de mulheres durante uma década, todas elas vão estar chegando no uau, todas elas vão estar perdendo a fertilidade delas ao mesmo tempo. Então assim, se tu acha que as mulheres elas foram insuportáveis de 2010 até 2020, tu não viu nada? Porque de 2010 até 2020, com Marcha das Vadias, Yes Means Yes, Me Too e lacração em cima de lacração, elas estavam sendo insuportáveis e tóxicas simplesmente para serem insuportáveis e tóxicas. Elas não tinham uma grande razão para isso. A partir de 2020 vai ter uma grande razão para isso. E eu lembro que eu acho que é o Abe Moore, o Black Gnostic Speaks, que ele já comenta já há bastante tempo, mas aí a gente está pegando um micro-universo, né? A gente está pegando aquele universo da comunidade negra nos Estados Unidos. E ele faz umas análises de que toda vez que vem um momento de crise econômica, as mulheres, de repente, do nada, elas começam a ser mais agradáveis com os homens. Do nada tem um pequeno aumento assim na quantidade de casamentos, um pequeno aumento na taxa de natalidade. Basicamente é uma manobra sexual totalmente oportunista, né? Mas enfim, ele fala que é quando ocorrem essas crises. Só que essas crises estão independendo de idade, está independendo de geração. Isso pode ser mulheres extremamente jovens fazendo isso. Então ele tem uma visão um pouco mais otimista, que eu já ouvi de algumas outras pessoas do canal também, de que, não, no momento do aperto, a mulher, de repente, ela decide se tornar agradável para tentar atrair o homem, tentar atrair algum companheiro. Eu vou dizer por que eu sou mais pessimista e por que eu não concordo com isso. Porque o pessoal pode achar assim, não, por exemplo, na crise de 2008, né, na recessão, na crise de 2008, as mulheres foram um pouco mais oportunistas, assim, tentando ser agradáveis para atrair um homem por causa de necessidade financeira. Bem, eu não lembro de ter visto, por exemplo, aqui no Brasil, um aumento na taxa de natalidade, um aumento na quantidade de casamentos. Inclusive foi em 2010, né, que seria ali 2 anos depois dessa crise, que a população brasileira oficialmente começou a morrer. A mulher brasileira oficialmente, a partir de 2010, ela começou a ter menos de 2 filhos para cada mulher. E daí tu pega assim de 2010 até agora 2008, 2007, caiu para 1,7 a taxa de natalidade. Então em uma década caiu 0,3, sendo que a gente teve uma crise ali também no segundo mandato da Dilma. Quem não se lembra da quantidade de gente sendo demitida lá em 2014, 2015, quantidade de sala comercial vazia e loja fechando em todo o país. Então essa ideia de que, as mulheres elas vão começar a tentar ser mais agradáveis com os homens, mesmo por causa do oportunismo, e com isso, vai magicamente, mesmo que por um curto período, aumentar a taxa de natalidade, aumentar a quantidade de casamentos, é balela, é coisa de boomer, romanticista e otimista, é coisa de tradcom, é besteira. E tem outro detalhe, a meu ver, essa etapa, né, da negociação, da barganha, da mulher assim que tá vendo que o negócio tá
apertando e ela vai tentar negociar, vai tentar barganhar, isso não é uma coisa que vai acontecer só em 2020 no momento da bolha misândrica. Isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo, ora, digamos, desde 2015 isso já está acontecendo. E não surtiu efeito. Se vocês forem ver, entre 2010 e 2015, começaram a surgir na mídia esses artigos que, principalmente no exterior, né? Só que daí tem aquele lag cultural aqui com o Brasil. De 2010 a 2015, desses artigos falando assim: aonde estão os homens bons? Por que eu não consigo encontrar um homem para casar e ter filhos? Um monte de jornalistas que estão mais para blogueiras do que jornalistas, nos seus 30 anos, escrevendo esses artigos assim que ninguém se importa, ninguém dá a mínima. E daí, se for pegar o lag cultural, ok, de 2015 até 2020 começou a acontecer isso no Brasil. E daí qual foi a manobra delas, a barganha delas? Horas, veja essa suposta guinada na direita no Brasil. A quantidade de mulher do nada, pagando de tradicionalista, pagando de conservadora, tendo um estilo de vida, um histórico que está longe de ser tradicionalista, longe de ser conservador. Não é à toa que a gente apelidou elas de conservadias. E daí, veja bem, vamos analisar. Isso aqui no Brasil seria de 2015 até 2020. Lembrem do que eu falei a respeito da geração Y. Ora, a mulher que nasceu em 1980 e 2015, ela estava com 35. Se ela não estava casada e com filhos, negão, olha, a bomba relógio estava explodindo, desespero total. Então por que vocês acham que magicamente um monte de mulher no país começou a colocar uma máscara de conservadora, de tradicionalista? Começou a colocar no Twitter a bandeira do Brasil, o número 17. E até mesmo assim, a mulher que nasceu em 85, também agora em 2020 está fazendo 35, negão. Então nos últimos 5 anos elas já estavam negociando. Já estavam tentando negociar, tentando atrair os homens. E vai pesquisar aí a taxa de natalidade, vai pesquisar a quantidade de casamentos aqui no Brasil. Não está funcionando. Tá chegando naquele momento que até mesmo assim, o cara que nunca ouviu falar de MGTOW já está adotando um estilo de vida MGTOW. Mesmo que o cara não conheça as leis. A misandria tá em tudo quanto é os lugares, o cara tá vendo, ele tá tendo aquela sensação de que, porra, a esfera política odeia ele. A mídia odeia ele, as mulheres estão se tornando cada vez mais tóxicas. É que nem o Stardust que falou anos atrás. Vai chegar um momento que até o rótulo de MGTOW não vai ser mais necessário. MGTOW vai ser a norma, os homens vão se tornar MGTOW do nada. Sim, nunca ouvi falar da filosofia, nunca assisti nenhum videozinho, nunca ir no Reddit, nem nada disso. Inclusive em vários canais do YouTube que não estão nada relacionado a MGTOW. Canais de filmes, de jogos de computador, de anime, etc. Tem um canal conhecido que é mais voltado ao ambiente dos videogames, ao universo dos videogames, que é o It's a Gundam. E daí ele às vezes pega esses artigos que falam que, meu Deus, existe muita misoginia na indústria de videogames, as mulheres sofrem discriminação nos eSports, né, de competições eletrônicas de jogos de videogame, besteira. E daí ele mesmo, um cara mainstream assim do YouTube, que tem um canal de games, ele falando assim, olha, não é a cultura de videogames que torna os homens misóginos. As mulheres tornam os homens misóginos por causa do comportamento tóxico delas. E veja bem, que nem eu falei, teve essa etapa de negociação. Quer dizer, vamos voltar agora para o Brasil. De 2015 até 2020, a mulherada brasileira já tentou fazer a negociação delas. Ok, elegeram Bolsonaro e tal, estão apostando agora em um aumento da segurança pública, porque como eu disse, né, a mulher ela depende ou do homem ou do Estado para ter um papel de protetor e provedor, pelo menos isso. Tirando isso já sendo coberto pelo Estado, o que elas fazem depois disso? Elas começam a considerar que todos os homens da sociedade têm que ser bobo da corte para elas. Tem que ficar entretendo elas. Basicamente os homens eles são o Netflix, o hobby, o bobo da corte da mulher moderna. E nisso tu começa a analisar assim que cada vez mais o relacionamento entre homem e mulher não está sendo uma troca justa, não está sendo uma transação.
Quer dizer, está sendo uma transação na qual só o homem está investindo, só o homem está dando, só que retorno para ele não está tendo nada. Então até mesmo essa máscara de conservadia que as mulheres brasileiras colocaram de 2015 até 2020 não adiantou de nada. O comportamento permanece. É muito fácil de simplesmente colocar uma hashtagzinha, falar que tu é isso, falar que tu é aquilo, mas o teu comportamento não mudou nada. E o histórico também não, porque o histórico não dá para mudar. Quantas dessas mulheres já têm uma quilometragem de rola de mais de 30 rolas diferentes, entendeu? Quantas dessas já, até no caso, já são até mãe solteira ou divorciada, só que coloca lá um 17, uma bandeirinha do Brasil e vota no Bolsonaro e não, agora eu sou diferente, agora é o máximo. Só que isso não surtiu efeito, como eu disse. Quantidade de casamento, taxa de natalidade não aumentou. Então é por isso que eu falei que elas já tentaram negociar. Não rendeu. Tanto que está ocorrendo agora essa discussão da reforma da Previdência e, ao que eu vejo, a reforma ela vai ter que passar de qualquer forma. A reforma da Previdência para o Bolsonaro é basicamente a wall para o Donald Trump. Donald Trump ele vai querer de tudo quanto é jeito terminar a presidência dele construindo a porra da wall na fronteira com o México. E o Bolsonaro vai ser mais ou menos a mesma coisa. Ele vai ter que terminar a presidência dele passando pelo menos a reforma da Previdência. E o detalhe é que o apoio para, por exemplo, igualar a idade de aposentadoria de homens e mulheres está vindo de todos os lugares. Inclusive é até engraçado porque a esquerda lacradora veio com essa conversa de que todos os arranjos familiares são válidos. Quer dizer, um homem solteiro com um filho é um arranjo familiar válido. Uma mulher solteira com filho ou divorciada ou mãe solteira é um arranjo familiar válido. Ora, veja bem, um casal homossexual de 2 homens com filho adotivo é um arranjo familiar válido. Da mesma forma que um casal de lésbicas, 2 mulheres, é um arranjo familiar válido. Então, basicamente, essa flexibilização absurda dos arranjos familiares serviu para anular o argumento de que a mulher numa família tem jornada dupla. Porque veja bem, se é assim, então o homem que é solteiro e tem um filho, ele está fazendo uma jornada dupla. O casal de gays, 2 homens que tem filho adotado, ou o casal de lésbica, 2 mulheres que tem filho adotado, estão fazendo jornada dupla, entendeu? Então, a gente já viu nesses vídeos que eu fiz do canal comentando a respeito o quanto essas mulheres que colocaram essa máscara de conservadia quebraram a cara. A quantidade de mulheres sendo contra a reforma, usando só argumento lixo e shaming, apelo para emoção, todas elas com 17, bandeira do Brasil, agora quebrando a cara porque, quer dizer que eu votei no Bolsonaro e agora eu vou perder algum privilégio meu? Meu Deus, esquerda, vem tentar me salvar agora. Ué, não dá, vão ter que esperar outra eleição para tentar talvez eleger a esquerda como? E mesmo que eleja a esquerda, com que dinheiro que eles vão fazer os programas sociais deles? Então, é que nem eu já falei, 2019, 2020 vão ser 2 ótimos anos para ser voo-céu, para ser celibato voluntário. Porque se o pessoal acha que as mulheres elas estão tóxicas agora, vocês não viram nada? Porque nos últimos 5 anos elas estavam na fase de negociação. Para tu ter ideia, essa toxicidade dos últimos 5 anos era as mulheres tentando ser agradáveis, tentando agradar, tentando negociar, tentando pagar de conservadia para tentar arranjar um maridão, para tentar engravidar. Agora que elas estão naqueles momentos entre 30 e 35 ou 35 e 40, com a bomba explodindo. Quando virar 2020, elas não vão estar mais na fase de negociação. Elas vão estar na fase de que basicamente todos os homens são porcos, todos os homens não prestam. Porque elas não vão ter mais moeda de barganha. Não só isso. Elas vão quebrar aquela máscara delas de ficar tentando posar de tradicionalista, de conservadora, de mulher de direita, porque elas vão ter votado no Bolsonaro, só que vão ver começar uns privilégios delas desaparecerem, entendeu? Agora vai ter que ter a igualdade mesmo. Só que não só isso, não vai ser, vai ficar totalmente perceptível que elas simplesmente colocaram uma máscara de conservadia, não surtiu efeito, a máscara se quebrou,
Elas vão ver um privilégio delas desaparecer aqui ou ali, só que não só isso, elas vão ter perdido a moeda de barganha delas da sexualidade e da fertilidade. Resumindo, foram tóxicas ao extremo, afastaram os homens nenhum interesse em casamento ou paternidade, simplesmente só queimaram e destruíram pontes. O governo também não tá nem mais aí para elas, entendeu? E terminou a fase de negociação. Então, terminando a fase de negociação, a mulher ela se torna um bicho acuado. Se torna um bicho acuado porque não tem mais nenhuma moeda de barganha. E o que um bicho acuado faz? O bicho acuado ataca. Então, vocês não têm ideia do que é a toxicidade. A toxicidade que vai ter entre 2020 e 2030 das mulheres vai ser absurdo. E assim, mesmo daquela forma, pode ter uma ou outra que vá tentar ainda ser agradável, tentar emplacar um companheiro para ser um maridão. Só que ainda assim, se a mulher já passou do período fértil, já passou da fase que ela é atraente, ela não vai ter nem a moeda de barganha para convencer o cara a casar com ela, ou até mesmo para engravidar, porque depois que o útero já era, depois que o útero vira Detroit, não tem como crescer mais nada lá. Aí é que vai vir a toxicidade grande. E pro pessoal que acompanha a MGTOW já há mais tempo, eu não lembro se é no canal do The Red Pill, no TRP, ou no canal do Pensador Selvagem, tem aquele vídeo clássico do Turfling Monkey dos 3 tipos de feministas. A primeira feminista é aquela guriazinha que é feminista só porque ela é jovem, atraente, tá na universidade, então é a modinha dela. A hora que ela se forma, ela vai tentar arranjar um cara abonado e vai tentar pagar de conservadora. Quer dizer, o feminismo dela vai ficar no passado. O segundo tipo de feminista é a feminista profissional. É a feminista que vira política de carreira, ou vira jornalista, ou vira autora feminista. Quer dizer, ela pode nem acreditar mais na ideologia, mas ela fica defendendo porque a ideologia para ela imprime dinheiro. E daí tem o terceiro tipo de feminista, que é aquela mulher que ou ela é tóxica demais no comportamento dela para conseguir convencer um homem a ficar com ela, ou ela é feia demais, ou é aquele detalhe, já tá velha demais e já tá infértil e não tem mais como atrair um homem, para conseguir recursos, para conseguir segurança. Então a única alternativa dela é simplesmente ficar servindo de massa de manobra para o governo e ficar votando no governo para exigir cada vez mais socialismo. E isso bate também com outro vídeo que eu fiz, aquele falando do livro The Pence Rule, porque algumas mulheres odeiam os homens, que é exatamente a mesma situação. No livro do The Pence Rule, ele, naquele capítulo que eu fiz análise e traduzi o capítulo, ele também analisou a mesma coisa, essas mulheres que passaram dos 30, que estão nos 35, 40, e basicamente elas viram que elas investiram na carreira, investiram nos estudos dela, não conseguiram prender ou nem tentaram prender nenhum homem dos 20 aos 30 anos dela, e agora elas estão vendo que assim, olha, elas investiram na carreira, investiram no estudo, só que não arranjaram um companheiro. E agora elas estão velhas demais para conseguir atrair um companheiro para tentar convencer um homem a casar com elas, e também a convencer um homem a fazer um filho nelas, porque também tem um risco de síndrome de Down, alguma outra má formação, ou até mesmo elas já perderam a fertilidade delas. E daí foi dali que veio do Pence Rule falando assim, por que existem mulheres que odeiam os homens? Porque aquele detalhe, elas não querem assumir responsabilidade pelos atos delas. É que nem eu falei naquele meu outro vídeo classicão. As mulheres elas vão se fazer de vítimas ou fingir que o feminismo nunca existiu. Basicamente, o fingir que o feminismo nunca existiu é a manobra da conservadia. Coloca uma máscara de direitista e fala assim, não, eu sou tradicionalista, eu sou conservadora, eu vou dar uma de camaleão e convencer algum cara a ficar comigo. E a outra parte do se fazer de vítima é aquela de dizer assim, não, foi o marxismo cultural que me manipulou. Foi o feminismo que me manipulou. Eu sou uma vítima, entendeu? Quer dizer, elas vão colocar a culpa em Deus e o mundo, mas elas não vão assumir a responsabilidade pela decisão que elas tomaram. E é daí que vai vir, é a mesma coisa, tudo bate a mesma coisa. Veja bem, esse vídeo do Turfling Monkey foi lá de 2015, já falando dos 3 tipos de feminista. Quer dizer, o terceiro tipo de feminista é esse estágio final. É o estágio da mulher post-wall, infértil, que
basicamente ela desenvolveu um ódio aos homens porque ela não pode assumir responsabilidade pelas decisões dela, pelas consequências dessas decisões dela. Então elas querem colocar a culpa em alguém. Vão colocar a culpa no governo, ou no marxismo cultural, na ideologia, ou nos homens. Quer dizer, basicamente é uma pessoa que vai passar o resto dos anos da vida dela se alimentando de ódio. E veja bem, o livro do The Pence Rule, eu acho que saiu em 2018, tratando novamente da mesma coisa. Então pega bem aquele lag cultural, puxando para o Brasil. Nossa fase da mulher tentando negociar. 2015 e 2020, a era das thread thoughts, entendeu? A era das conservadias. Aí agora, entre 2020 e 2030, vai ter a fase que, basicamente, milhões de mulheres brasileiras da geração Y, elas vão se tornar o terceiro tipo de feminista. A mulher que ou é tóxica demais, ou é velha demais, ou já é infértil e não consegue atrair um homem para conseguir proteção, provisão, segurança. E se ela tinha algum desejo de algum dia se casar ou ter filhos, olha, sinto muito, esse desejo morreu na praia. E é a mesma coisa, elas também vão se tornar, né, de forma assim sinônima, elas vão se tornar aquelas mulheres que odeiam os homens, que foi comentado no livro do The Pence Rule. Mas enfim, então não tem como prever exatamente o que vai acontecer. Mas pelo menos a minha previsão inicial, digamos assim, 2019, 2020, 2021, 2022, cara, pelo menos a primeira metade da década vai ser absurdamente insuportável. E eu não vejo como o negócio melhorar. Na verdade, assim, tem gente que tá falando, não, agora o negócio vai começar a melhorar. Não, cara. Já tava ruim, porque as mulheres estavam na fase de negociação. Passando ali 2020, a gente vai chegar na fase que elas não estão nem mais querendo negociar. Elas estão querendo simplesmente odiar e destruir pontes e se tornar o mais tóxicas possível, porque não pode assumir responsabilidade, tem que jogar a culpa nos outros. E veja bem, como eu já comentei, últimos anos, aumentou a taxa de natalidade, aumentou a quantidade de casamento, até mesmo o homem que nunca ouviu falar de Blue Pill, Purple Pill, Red Pill, o cara tá se afastando. O cara tá decidindo não casar, tá decidindo não ter filhos. Em alguns casos, até os caras, assim, nem por causa de questão econômica. O cara pode até ser bem de vida, mas já tá começando a se defender. Já tá começando a se proteger. A misandria tá estourando, tá pipocando em tudo quanto é lugar. Então, como elas vão se tornar um bicho acuado, que tá atacando fogo em tudo, tá destruindo tudo, não veja melhoras. Na verdade, o negócio vai só piorar. O negócio vai só piorar e talvez, a partir de 2025, talvez a partir de 2030, mude alguma coisa. Só que é que nem a gente conversou, eu acho que foi num hangout com o Dom Sandro e com o tio Mictal, quando a gente chegou nessa mesma conclusão, que não é nem só a questão das leis. As leis é o estágio inicial. As leis é a análise das leis e ver o quanto tem misandria lá, o quanto elas são injustas, são contra o homem. Esse é o estágio inicial do cara Purple Pill. O cara Purple Pill, ele vê assim, não, o problema são as leis, o problema é a sociedade. Porque o cara Purple Pill, da mesma forma que o cara Blue Pill, ele tem uma visão idealizada da mulher. Ele não quer ver os defeitos da mulher, ele não quer admitir que, opa, talvez a mulher também seja um problema. Então, na verdade, a gente tem que ter uma cultura, uma sociedade que barra a mulher quando ela está começando a ser tóxica, está começando a ser problemática e está começando a prejudicar a sociedade. Prejudicar os companheiros dela, prejudicar os filhos dela, a família dela. Só que o cara que é Purple Pill, Blue Pill, ele não vê isso. E basicamente é a discussão que a gente chegou meses atrás com o Dom Sandro e com o tio Mictal. Porque mesmo que as leis fossem justas, ainda assim tu ia casar, tu ia ter filhos? E a resposta foi meio que unânime, foi simplesmente a resposta não. Por quê? Porque eu já conheço o suficiente das mulheres e da natureza feminina para ver que a transação do relacionamento não vale a pena. É uma coisa que não tem retorno pro homem, porque tu vê a mulher moderna, a mulher atual, geração Y, geração Z, ela é extremamente tóxica. E não existem mecanismos na sociedade, na esfera política, cultural, social, familiar,
para conter isso. Na verdade, legalmente, todos esses mecanismos estão sendo tirados através da vara de família, através da Lei Maria da Penha. Então, quando o cara se torna Red Pill, ele vê que não, as mulheres são um problema. Elas são um problema, elas, de certa forma, elas sempre foram, só que em outras eras, em outros momentos, a sociedade, da mesma forma que ela barrou os aspectos negativos masculinos, barrou os aspectos negativos femininos também. Só que a gente está passando por uma experiência aí de 100, 50 anos, no qual tudo quanto é barreira que tinha para conter o comportamento negativo feminino foi retirado. E nessa discussão com o Don Sandro e com o tio MGTOW, eu não lembro se fui eu só que falei isso, mas pelo menos os outros concordaram, não sei se eles falaram também, que a meu ver a única solução não vai vir dos MGTOWs, MGTOW é minoria, não vai vir dos conservadores, entendeu? Não vai ter uma red pilada absurda de um monte de homens. O que a gente está fazendo o trabalhinho de red pill é para tentar salvar vidas, entendeu? Para tentar impedir que mais homens se ferrem. Basicamente, o que vai ter que acontecer, o que eu falei nessa discussão é o seguinte: a gente vai ter que ter na sociedade um grupo perceptível e grande de mulheres que encalharam, de mulheres que, olha, fracassaram totalmente na esfera romântica, na parte assim de casar, de ter filhos. Podem ter sido profissionais, podem ter colecionado diplomas, estudado até o talo, só que vão encalhar. E daí, a partir do momento que tu tiver milhões de mulheres assim na sociedade, perceptíveis, aí talvez, não digo nem a mulher da geração Z, geração que vier depois, a mais nova ainda, ela vai olhar para essas mulheres assim mais velhas, que não se casaram, não tiveram filhos, vão ver o quanto elas são insuportáveis, o quanto elas afastam todo mundo e elas são tóxicas novamente, que nem eu falei, as mulheres aí da bolha misândrica de 2020 até 2030. E delas vão pensar, opa, essas mulheres fizeram cagada, eu não posso fazer a mesma coisa. E daí vai ter algum conserto. É que nem eu já conversei várias vezes com o Fox. O Fox também ele é do mesmo pensamento que eu. As pessoas não aprendem por bem. As pessoas, elas aprendem por mal. Então, resumindo, o otimismo é mais para frente, jovens. O otimismo é 10 anos, 15 anos para frente. Naquele momento que a gente já vai estar tão velho que a gente não vai mais se importar com esse tipo de coisa. E quanto a essas mulheres, por exemplo, da geração Y, a única coisa que se tem a dizer é o seguinte: geração perdida. Mas para vocês verem como o tempo e as sociedades, a cultura, é algo extremamente cíclico, que nem aquele livro lá do The Fate of Empires. Porque essa mesma coisa, que é uma previsão minha, que eu digo que tá para acontecer mais para frente, de a gente ter um monte de mulher da geração Y encalhada, é a mesma coisa que acontecia 50, 100 anos atrás. Que basicamente quando a mulher ela era mais dependente do marido, não tinha tanta oportunidade de trabalho e estudo para as mulheres, existia aquela expressão que eu não sei se tem um equivalente em português, mas em inglês se chamava spinster. Spinsters são aquelas mulheres que, ou porque eram muito feias, ou porque eram muito tóxicas, elas acabavam encalhando, não casavam, não tinham filhos e passavam o resto da vida, ou dependendo das famílias delas, né, dependendo do pai e da mãe delas o resto da vida, ou se tornavam paupérrimas, se tornavam miseráveis, porque não conseguiam conquistar, não conseguiam convencer ninguém a cuidar delas. E daí elas serviam de exemplo para as mulheres mais novas para não fazerem a mesma coisa. Então, basicamente, o papel que vai caber para as mulheres da geração Y, e eu acho que talvez também para as mulheres da geração Z, vai ser esse papel. Elas simplesmente, o papel delas vai ser servir de exemplo para a próxima geração, para não fazer a mesma besteira. E daí, talvez possa ter uma mudança, porque como eu já disse, o ser humano no geral aprende por mal, não aprende por bem. A pessoa que é capaz de alterar a si mesma para aprender por bem são poucas. E esse tipo de mudança interna, sem nenhum tipo de pressão externa, é um tipo de mudança que exige muita força de vontade. E não é todo mundo que tem essa quantidade de força de vontade.